Vamos nessa então para a sessão do livro Claro Enigma chamada de Notícias Amorosas. É uma sessão relativamente tranquila. Nós não teremos grandes dificuldades para entendê-la. Tem um poema, eu chamo a atenção para um poema que está aí, infelizmente eu terei que deixá-lo de lado. É o primeiro poema dessa parte, ele está lá na página 43. É o poema Mar. Interessante, muito interessante. Deixa eu falar um pouquinho dele para a gente partir para o texto que eu tinha anunciado no bloco anterior, que é o poema Fraga e Sombra. Eu até tinha dito... Bom, enfim, a gente vai avançando aí, a gente dialoga, tá? Sobre essa sessão aqui, então, tá bom? Notícias amorosas. Bom, o primeiro poema dessa parte, ele é muito interessante porque o poema Amar, eu queria muito que você lesse ele em casa aí, né? Ele vai... O próprio título do texto é muito interessante porque amar aqui a gente não consegue perceber muito bem se ele está querendo dizer que isso é um substantivo ou um verbo, né? Se for um verbo, é interessante a discussão que a gente poderia propor. Porque quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Então, é um verbo transitivo. Então, a ação do amor, ela acerta um alvo, que é aquilo que você aprendeu aí, que você detesta, que é o tal dos objetos, ou direto, aquela papagaiada lá de um ensino de português um pouco mais tradicional. Então, quem ama, ama algo. E quando eu digo algo, eu estou querendo dizer para você que pode ser qualquer coisa. Não tem que ser a namorada, o namorado, o cachorro, o gato. Pode ser um livro, pode ser uma samambaia, pode ser o dito, pode ser uma Heineken. Enfim, quem ama, ama alguma coisa. E aí tem uma definição de amor muito legal nesse poema, que ele diz assim, é lá na penúltima estrofe. Este o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada a uma completa ingratidão. Definição genial. O que o amor é? Uma doação ilimitada a uma completa ingratidão. Então você ama alguém e você não pode esperar absolutamente nada em troca disso. Então a simples ação de amar alguém já é por si só um valor que faz com que você sinta-se bem ou triste. A própria tristeza também é um valor que o amor pode nos oferecer. Então, o amor, mas a ideia central desse poema. Nós, seres humanos, nós estamos o tempo todo em rotação universal, ele usa essa expressão no poema, buscando alguma coisa que caiba nos nossos sonhos, como varizes que vão aumentando como insetos em volta da lâmpada. Aí eu estou usando Cazuza, né? Ele diz assim no finalzinho ainda aí nessa estrofe que eu estava citando para você. Doação ilimitada ou a completa ingratidão, e na concha vazia do amor, a procura medrosa. Essa imagem também é muito legal. O amor é uma concha, não é? Vazia. Você nunca vai ficar plenamente satisfeito com o seu objeto amado. Você sempre vai querer mais, e mais, e mais. E o próprio ato de querer mais, e mais, e mais, isso já é a própria configuração e constituição do amor. Então é um poema que pensa o amor de maneira muito interessante. Porque você às vezes pensa o amor assim, nossa, eu dou tudo para ela, eu dou tudo para ele, faço tudo para ele, faço tudo para ela e não recebo nada em troca. Então, por que você ainda está com a pessoa? Porque o amor é uma doação ilimitada a uma eterna ingratidão do outro. Então, o simples ato de se entregar, isso já é uma compensação satisfatória para você amar o outro. Então, por isso que ele diz, doação ilimitada a uma completa ingratidão. Ingratidão porque você nunca vai ver na ação do outro algo que de fato possa trazer para você um sentimento de completude. Porque o amor é uma concha vazia. Certo? Certo. Beleza? Beleza. Estou partindo para o próximo poema. Então, nessa parte do livro, como eu estava falando para ti, é uma parte do livro que nós vamos falar, sobretudo, de uma coisa desse grande sentimento, a ideia do amor, tá? Então, vamos avançar aí. Bom, seguinte, Fraga e Sombra. Você está diante de um soneto, 4, 4, 3, 3, só pode ser um soneto. 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, só pode ser um soneto. Já coloquei aqui a citação para você acompanhar aí, se o seu livro for igual ao meu.
Fraga e sombra. Vamos lá então, né? Bom, a ideia o título, eu vou ler a primeira estrofe e volto no título. A sombra azul da tarde nos confrange. Baixa, severa, a luz crepuscular. Um sino toca e não sabe quem tange. É como se este som nascesse no ar. Bom, vamos lá no título. Fraga é um rochedo, é um penhasco. Tá? Então, ambiente, inclusive, bastante sugestivo de Minas Gerais. Se você já teve a oportunidade de ir a Ouro Preto, vá. Se você não teve, né? Se você não teve a oportunidade de ir a Ouro Preto, vá. E se você teve, você vai lembrar como que é a própria construção, a própria ideia da cidade. Lembra muito aquela pegada do Mutum, lá do livro Campo Geral. Ouro Preto, todo cercado por montanhas, e lá a cidade. É claro que tem cidade também na própria montanha. Então tem uma pegada ouropretana aqui. Então Fraga é um penhasco, um rochedo. Fraga e sombra. Essa sombra aqui, moçada, acredito eu que é uma própria alusão à noite que está se aproximando. Então ele vai dizer o seguinte: a sombra azul da tarde nos confrange. Confranger é oprimir. Então a noite está vindo, está nos oprimindo. Nos quem, professor Landinho? Quem? Ele, eu acho que quem está falando é uma figura masculina, e a amada. A sombra azul da tarde nos confrange. Baixa, severa, a luz crepuscular. Então, de fato, é o entardecer. Então, tem lá o penhasco e a noite está vindo, o entardecer está descendo. Um sino toca e não sabe quem tange. É como se este som nascesse no ar. Bom, tanger é o mesmo que... tanger é mesmo que atribuir uma responsabilidade a alguém. Então, o sino toca e não sabe quem tange. Então, a gente não sabe quem que tocou esse sino. Então, repito, montanhas, igreja, tem uma pegada mineira aí. Esquece desse detalhe, não. Um sino toca e não saber quem tange. É como se este som nascesse no ar. Então, olha lá, tem o penhasco, tem a noite vindo, tem o sino tocando. Então, tem toda a atmosfera meio opressora. Essa noite parecendo morte, esse sino preenchendo esse vazio solitário dessa paisagem mineira. Vamos avançando, então. Música breve, noite longa. Tem uma antítesezinha aqui, o que reforça para nós. Normalmente as antíteses, é uma figura de linguagem que ela é utilizada para expressar conflito. Tanto é que o Gregório de Matos usa muito antítese. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois a luz segue a noite escura, em contínuas sombras morre a formosura. Então no Gregório de Matos nós temos essa pegada. Eu vou transitando entre os livros aí, não fica surtado não. Gregório de Matos, poeta barroco por excelência, ama o quê? Antítese. Música breve, noite longa. Essa música breve seria esse sino que está ecoando. O alfange que sono e sonho ceifa devagar. O alfange, anota para mim, é o mesmo que foice. Então, música breve, noite longa. O alfange que sono e sono ceifa devagar. Mal se desenha, fino antes a falange. Falange, professor? Falange é um grupo de pessoas. Parece que ele está falando que tem uma atmosfera meio onírica aqui, né? O onírico é aquilo que está relacionado ao sonho. Mal se desenha, fino que ante a falange das nuvens esquecidas de passar. Então parece que ele está falando, olha, tudo isso que a gente está vivendo aqui, esse clima meio opressor, ele também tem uma constituição no céu que são essas nuvens que acentuam essa escuridão que está povoando esse espaço aí, mineiro, ao certo. Os dois apenas, quem são os dois apenas? Deve ser ele e ela, entre o céu e terra. Sentindo o espetáculo do mundo, feito de mar ausente e abstrata serra. Bom, os dois apenas, então, reforça a ideia
dessa solidão que eu tinha anunciado ali antes, esse clima meio nefasto entre o céu e a terra, sentimos o espetáculo do mundo. Então os dois estão ali observando esse espetáculo que é a própria natureza, o penhasco, e parece que eles estão ali. Ó. O penhasco está aqui, lá embaixo, aquele imenso buraco, e os dois estão ali. Meio que dando também um aspecto meio de perigo, né? Como se a morte estivesse aqui, próxima a nós. Feito de mar ausente, mar ausente, Minas Gerais, não sei se vocês sabem, pelo menos eu sei, né? Não tem mar, né? Abstrata serra. E calcamos em nós sobre o profundo instinto de existir, outra mais pura vontade de anular a criatura. Bom, então ele fala calcamos em nós sobre o profundo instinto de existir. Bom, deixa eu ir lá, né? Calcar ao mesmo, nesse contexto, modelar. E modelamos em nós, sobre o profundo instinto do existir, outra mais pura vontade de anular a criatura. Bom, essa vontade de anular a criatura aí seria a vontade de eliminar o outro, a pessoa amada? Talvez, né? Bom, então, como eu disse para você, esse penhasco, ele sugere aí uma situação meio limítrofe, é como se fosse um abismo aqui, o que sugere para nós essa possibilidade de morte. É interessante que essa própria sombra da noite, ela também sugere para nós uma possibilidade de morte ao longo do texto, né? Bom, e aí eu chego a uma conclusão do poema. Eu até anotei aqui para eu não falar, porque eu vou falar do jeitinho que está aqui, para te ajudar daí, né? A arte, até a ausência de comunicação, porque parece que esses dois indivíduos, ele e ela e ele, parece que eles não expressam nenhum tipo de comunicação entre eles. Tá? Ali, esse silêncio, quem está comunicando é a noite, quem está comunicando são as nuvens, o sino. Né? Até a ausência de comunicação e de amor é um dos componentes amorosos. Então aqui, acho que o poema está indiretamente falando disso, né? Esse silêncio que também nos une, que faz nós estarmos aqui um do lado do outro. Então, a própria ideia de anular a criatura se relaciona também à pegada amorosa, né, moçada? Esse anular a criatura que, às vezes, o amor ele tem essa pegada de ir gradativamente para a minha realização e anulando o outro, o indivíduo. Certo, professor? Certo, professor. Bora avançar, então. Próxima sessão do livro, a terceira. Essa sessão ela é muito interessante, essa parte ela é muito interessante porque ela vai fazer homenagens, sobretudo a poetas e o Pedro, que é o neto do Carlos Drummond de Andrade, que é o primeiro poema aí do seu livro, que é Um Varão que Acaba de Nascer, tá bom? Então esse poema é dedicado ao Pedro. Eu não vou lê-lo aqui para você, meu objetivo é falar desse poema aí chamado. Mas, né, você pode anotar algumas informações. Olha o poema O Varão que Acaba de Nascer. Então é curioso que esse primeiro poema ele vai falar, sobretudo, ele vai fazer essa homenagem a esse indivíduo, que é o seu neto, que está nascendo, e depois ele vai falar de pessoas que partiram. Tá? Então volta cá nessa introduçãozinha. Eu falo aqui para você, ó. Essa parte é construída dentro do projeto de odes. Professor, não sei o que é odes. Odes são poemas que elogiam seres ou coisas. Então, o primeiro poema, Um Varão que Acaba de Nascer, ele está dedicando esse poema ao seu neto que acabou de nascer. Certo? Certo. Vamos para esse, então, que para mim ele é interessante, tá? Eu queria chamar a atenção de alguns outros aí, eu vou só citar aqui para vocês, tá? Acaba que te ajuda um pouco aí também. E essa sessão termina aí com uma homenagem ao Mário de Andrade. Então, aqui nós teremos Mário de Andrade, nós teremos o próprio Mário Quintana, nós teremos o Manuel Bandeira e o Pedro, que é o neto. Né? Então, os três primeiros que eu citei aí são autores e essa figurinha que é o neto do Drummond. O Chamado. Vamos lá então. Deixa eu abrir o meu aqui, que sempre tem algumas anotações importantes para nós aqui. O Chamado. Na rua escura, o velho poeta, lume de minha mocidade, já não criava simples criatura exposta aos ventos da cidade. Ao vê-lo curvo e desgarrado na caótica noite urbana, o que senti, não alegria, era talvez carência humana. E pergunto ao poeta, pergunto-lhe, numa esperança que não digo,
Para onde vai? Que Angra serena, e que Passárgada, aqui obrigo, aqui abrigo. Na hora que ele fala Passárgada, moçada, esse preciso momento aqui, e aí ele entregou para nós de quem é que ele está fazendo uma homenagem, a quem ele homenageia. Esse poema ele está fazendo uma homenagem a um escritor, autor de um poema chamado Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, aqui não sou feliz. Lá existência ou aventura, de tal modo inconsequente que Joana, rainha louca e falsa demente, vem ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei em pau de sebo e tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, tão cansado de não ter... Tá bom, professor. Então tá falando de Manuel Bandeira, moçada. Ah, Manuel Bandeira... O livro Claro Enigma, ele tem muita relação com Manuel Bandeira. Sobretudo, a próxima sessão do livro você vai ver isso. Ele vai falar de mortos. Isso tem a ver com Bandeira. Bandeira é um escritor que resgata a sua mitologia pessoal. Vou falar desse termo daqui a pouco. Mas bora lá. Então esse poema é uma homenagem ao Manuel Bandeira. O título já te explico já. Na rua escura, o velho poeta, lume de minha mocidade, lume é luz, lume de minha mocidade, já não criava, simples criatura, exposta ao vento da cidade. Então, parece que rolou, ele está criando aí uma espécie de encontro fictício aí, né? Eles se encontram na rua da cidade aí, né? Já não criava, simples criatura, exposta aos ventos da cidade. Ao vê-lo curvo e desgarrado, olha, curvo, deve estar bem velhinho, Manuel Bandeira, sempre doente, sempre com tuberculose. Manuel Bandeira contrai tuberculose aos 19 ou 17 anos, acho que é 19 anos. E vai passar a vida inteira falando da tuberculose nos seus poemas, é um dos grandes temas dele, e quando eu digo tuberculose, tem uma relação direta com a morte aí. Tanto é que você conhece um poema dele, que é o Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia noturnas, a vida inteira, tosse, 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 mandou chamar o médico, diga 33. 33, 33, 33. O senhor tem uma escavação no pulmão direito e o pulmão esquerdo está infiltrado. Mas então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não. A única coisa que lhe resta é tocar um tango argentino. Esse poema do Bandeira tem a ver com isso, né? Com essa decadência física dele, sobretudo relacionada à tuberculose. Bora nesse texto aqui, o chamado. Ao vê-lo curvo e desgarrado na caótica noite urbana, o que senti não alegria, era talvez carência humana. Destaca para mim caótica noite urbana. Quando ele diz essa caótica noite urbana, essa noite também, moçada, acho que a gente podia pensar, além da noite denotativa, a gente podia pensar também essa noite uma espécie de aproximação do próprio Drummond à morte, tá bom? Vou ler de novo. Ao vê-lo curvo e desgarrado, a ideia de estar curvo e desgarrado, ao mesmo tempo velho, curvo, né? Desgarrado, livre. Essa ideia vai ser retomada lá na frente. Na caótica noite urbana, o que senti? Não alegria. Era talvez carência humana. Olha que doido. O Drummond, na hora que ele vê o Bandeira, ele, Drummond, se sente mal. Ele estava muito carente, ele, Drummond. Era para ser o inverso, porque o Manuel Bandeira não tem pai, não tem mãe, não tem família, não tem filho, não tem esposa, não tem nada. Então há uma inversão de papéis no poema, tá bom? Então era para essa carência partir do Manuel Bandeira e não do próprio Carlos Drummond de Andrade. Certo? Certo. Então o Drummond se sente perdido aí. Destaca aí carência humana, o Drummond se sentindo perdido. E pergunta ao poeta, pergunto-lhe numa esperança que não digo. Então, olha o pessimismo. Eu espero do Manuel Bandeira algum tipo de esperança. Vou falar para ele isso. Porque o cara tem uma vida difícil pra caralho. Agora imagina eu agora numa situação difícil dessa, vou pedir conselho ao cara, ajuda ao cara. Porra, velho. Eu que tinha que ajudá-lo, ancorá-lo. Para onde vai? E que Angra serena? Angra, além de nome de banda, né? Angra, você pode colocar aí, significa, nesse contexto, uma espécie de porto seguro. Nas línguas, nas culturas indígenas, Angra tem a ver também com fogo, um fogo que queima, mas que renova. Mas aqui nesse contexto, porto seguro. Então ele diz assim,
Para onde vai? Aqui Angra Serena, aqui Passárgada, aqui Abrigo. Então Manuel Bandeira, os dois se encontram, Manuel Bandeira indo para algum lugar, e aí o Drummond se pergunta, para onde que ele está indo? Que Angra que ele procura? Que Passárgada? Passárgada, o poema que eu recitei um trechinho para vocês, Passárgada, esse poema do Bandeira, ele cria esse poema, ele fala que um certo dia ele dormiu à tarde, acordou e escreveu o poema inteiro, do início ao fim, numa pegada só. E olha que o poema é todo em redondilha maior, que é a métrica, quando a gente faz a métrica, dá 7, né? Redondilha maior. Ou heptassílabos, versos heptassílabos. Beleza? Beleza. Então, Passárgada é uma espécie de paraíso dionisíaco para o Bandeira. A vida dele era uma merda do Bandeira. Então, a Passárgada para ele era um refúgio, era uma forma de evasão. Então, por isso que o Drummond diz assim, olha o processo de intertextualidade. Riquíssimo texto, tá, moçada? Fica de olho. Aqui Passárgada, aqui Abrigo. Então, para onde que o Bandeira está indo? Para ter paz, para ter conforto, para ter porto seguro? Eu queria também, pô. A palavra oscila no espaço, um momento. Eis que sibilo. Sibilar é produzir som, tá? Eis que sibilo entre as aparências sem rumo. Responde o poeta, ao meu destino. Então o Drummond pergunta assim, onde você está indo? E aí o Bandeira genialmente responde, ao meu destino. Muito bom, professor, ao meu destino. Beleza, beleza. Então anota para mim aí, ó, nas pesquisas que eu fiz aqui para vocês, muito interessante, porque assim, coloca aí no destino, até coloquei uma nota de rodapé aqui no meu livro, né? Eu falo assim, mesmo frágil, tinha certeza que se lançava livre ao seu destino. Então, o Manuel Bandeira, mesmo velho, com tuberculose, solitário, ele se lança ao seu destino, que é ser livre, quer ser feliz, quer aproveitar cada momento da sua vida, já que o senhor tem uma escavação no pulmão direito e o esquerdo está infiltrado. Então, doutor, é possível tentar um pneumatórax? Não, meu querido. Não. A única coisa que lhe resta é tocar um tango argentino. Olha que louco. Então, a única coisa que me resta é aproveitar os últimos instantes que eu tenho. Então, seguir o meu destino, aproveitar aquilo que eu ainda possuo de existência de vida. Foi-se para onde a intuição, o amor, o riso desejado o chamavam, sem que ninguém pressentisse em torno o chamado. Preste atenção em chamado aí com letra maiúscula, tá bom? Então, Manuel Bandeira partiu. Foi para onde a intuição, o amor, o risco desejado o chamavam. O que seria esse risco desejado? Esse risco desejado, de repente, ele foi praticar uma relação amorosa com a garota de programa. Tem um poema dele chamado Estrela da Manhã que ele fala dessa relação com a garota de programa. Estrela da Manhã, meus amigos, meus inimigos, eu quero a Estrela da Manhã. Para onde foi? Ela ia nua, ia com quem? Então, esse poema Estrela da Manhã, o Manuel Bandeira, ele livre, solitário, ele se lançava ao seu destino. Então, a ideia aqui desse risco desejado é aproveitando a própria existência, Manuel Bandeira falando. O chamavam sem que ninguém pressentisse em torno o chamado. Muito bom! Você viu que chamado aí, então, está com letra maiúscula. Bom, então, o que sugere que apenas Manuel Bandeira consegue compreender o chamado. Que chamado é esse? Seria o chamado da própria morte? Seria o chamado da vida para que eu aproveite e vivencie coisas legais? Entendeu? Ou é a própria morte o chamando? E já que eu vou ser chamado, eu Bandeira, eu vou aproveitar, pô. Vou aproveitar cada segundo da minha vida. Então, repito e reitero. O Bandeira compreende esse chamado. O Carlos Drummond de Andrade, ele não consegue entender. Eu acho que é o próprio chamado. Eu associaria aí na segunda fase a própria ideia da morte mesmo. Chamando o Bandeira tendo consciência que o tanto que a vida é finita e ele se lançando num risco desejado, aprontando. Foi tomar uma, meu querido. Não. Foi dar uma pimbada com a garota de programa. Desculpa, licença poética aqui, só esse momento. Desculpa, tá, gente? Porque eu tenho que me divertir também. Eu tô sozinho aqui nesse estúdio. De vez em quando aparece um cara ali, outro cara aqui, mas em tese eles não estão aqui para dialogar comigo, velho. Eu tô
sozinho, mano. Igualzinho um dos temas mais recorrentes da obra do Manuel Bandeira, que é a própria solidão. Olha, o próximo poema aí, que eu não vou analisar contigo, é Quintanas Bar, que é uma homenagem ao Mário Quintana. Ele vai criar um encontro imaginário. É como esse poema aqui também pode ser um encontro imaginário aqui do Drummond com o Manuel Bandeira. Então o próximo poema é um encontro imaginário, tem uma série de imagens aí surrealistas, o que remete à própria temática, característica literária do Mário Quintana, que faz alguns poemas com uma pegada meio surrealista. Certo ou não? Então finalizo por aqui esse bloco de aula. O nosso próximo bloco de aula, eu parto por aqui, Selo de Minas, se você já quiser ir lendo esse poema, genial, genial, muito bom mesmo, gosto muito. Na sequência eu falo desse também, eu recortei esse para não ficar tão gigante a aula. Então o próximo bloco a gente vai para Selo de Minas. Espero que esteja tudo bem com você e que você esteja aproveitando ao máximo a possibilidade desse curso. Irei te acompanhar até a segunda fase aí com questões, fomentando materiais para você que anseia passar em um vestibular concorrido que é o seu. Até logo e até mais.